Bom, vamos começar aqui a aula. Hoje a gente vai fazer um laboratóriozinho rápido do LSTM, que a gente viu na aula passada, na tarefa de NER. O Arthur, então, desenvolveu esse notebook para a gente. Eu já coloquei lá no Discord. Vocês podem baixar. Provavelmente tem que baixar alguma coisa adicional. Mas tudo que tem para baixar lá, eu coloquei lá os comandinhos comentários para baixar. E, na realidade, a gente tem o LSTM com 3 configurações, né? Sendo que a última configuração, ele coloca além do LSTM, bota o CRF na última camada. A gente vai explicar aqui quando for rodar. Que é uma configuração muito comum, né? O LSTF com CRF na última camada. Não é na última, né? Porque a última é a camada de saída. Mas a camada antes de saída é muito comum, uma configuração muito comum, muito popular, né? Muita gente usa. E foi durante muito tempo estado da arte aí para a NER. Então, o Arthur preparou aqui, isso tem a ver com o trabalho de mestrado dele. Ele preparou para a gente usar aqui. Então, vamos lá. Você encosta para a câmera. Deixa eu colocar a câmera de frente para mim. Pode a educação ficar de costas para as pessoas. Só não sei se o Arthur vai... Poderia ficar ali, né, Arthur? Perto da câmera para poder pegar o teu... Nessa aí, do lado do André. Só para poder o microfone captar também. Beleza? Acho que temos microfone, temos tudo. O Jonathan que está longe. Jonathan, está ouvindo a gente? Ele não entrou, não. Ô, Jonathan, boa tarde. Está ouvindo a gente? Boa tarde, professor. Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Beleza. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aproveitar para também introduzir aqui o uso de 2 bibliotecas muito importantes aí para Deep Learning. Uma é a Keras, que é na realidade uma interface, né? Ela é uma biblioteca de algoritmos neurais de código aberto em Python, mas ela na realidade é uma interface, uma API, e não gostou de aprendizagem de máquina independente. Ela oferece um conjunto de abstrações intuitivas que facilita o desenvolvimento de modelos de aprendizado profundo, isso independente do back-end computacional. Em 2017, a Keras foi incorporada ao TensorFlow do Google, né? E na prática é a API padrão do TensorFlow. O cara que criou essa biblioteca, acho que chama François Cloé, é um cara que trabalhava no Google e criou essa interface para facilitar a vida dele, acabou publicando e muita gente usa, né? O Keras é super popular. E o TensorFlow, no fundo, é o que faz, né? O que tem os algoritmos de implementação de Deep Learning de fato. Então, é uma biblioteca de código aberto para criação e treinamento de redes neurais, foi desenvolvido pela equipe do Google Brain, para uso interno da empresa. Com várias outras coisas que o Google fez, acabou lançando com código aberto no Apache em 2015. Né? Então, a implementação do LSTM, o LSTM que a gente vai usar, e também do CRF, é a do TensorFlow, através da API do Keras. Né? Tem alternativas, né, Arthur? PyTorch também, né? Por que a gente está fazendo TensorFlow? Porque o PyTorch é muito difícil. Fala alto aí, professor. O PyTorch é muito difícil. Uma das razões, se você for ler lá no site do Keras, sempre todo cara fala assim, a gente fez um negócio para ser fácil. E realmente... É fácil de implementar. Se quiser customizar as coisas, tem que ser no PyTorch. Não tem muita complicação, assim, realmente dá para usar.
Também é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é um troço, digamos assim, com um certo nível de sofisticação, porque a gente vai treinar o modelo, né? A gente vai treinar realmente o modelo. Mas existem modelos pré-treinados para NER, por exemplo, no LTK e no SPICE, que funcionam razoavelmente bem, não são muito bacanas, simplesmente se você quer, né, alguma coisa que não é pessoa, nome de lugar tal, e não funciona muito bem, não, porque não está treinado para isso. Mas para algumas entidades mais básicas, dependendo do texto, contexto cumprido, até funciona razoavelmente bem. Então, no de mestrado que está usando o do SPICE diretamente, a CATIA está funcionando razoavelmente bem. Né? Mas realmente tem coisas que você vê que... Eu fiz um teste hoje com uns textos sobre o Pelé e ele, por exemplo, não reconheceu o Pelé. Nem o NLTK e nem o SPICE. Porque eu achei estranhíssimo. Mas... E era um texto em inglês, né? Peguei do New York Times. Bom, enfim, vamos lá. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é treinar do zero. Bom, como toda coisa que tem a ver com Machine Learning, com NLP, 80% do notebook é preparando dado, né? Aí tem lá uns 20% que é onde você treina o modelo, papapá. Então é aquele velho negócio, né? Qualquer coisa relacionada com Machine Learning e NLP, no fim das contas, 80% é preparação dos dados, né? Então vamos passar um tempão aqui mostrando várias coisas do notebook que preparam os dados. E lá no finalzinho a gente vai ter o treino dos modelos e a execução dos modelos propriamente ditos. Bom, então a primeira coisa que deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. A primeira coisa que o Arthur fez aqui foi baixar o dataset. Esse é o mesmo dataset que a gente viu na aula passada, né? Com NLL, com NLL, que acabou sendo um troço muito padrão para reconhecimento de identidade para a tarefa de NER. Muita gente testa sistemas nesse dataset. Ele é bem conhecido. E nesse caso aqui, baixou do... Esse dataset é uma lib lá do Hugging Face. Do Hugging Face, né? Eu tinha baixado no LTK, ele também tem no LTK. Mas pode baixar daqui também, não tem problema nenhum. Bom, aí a próxima coisa que ele faz, aqui nessa outra... Deixa eu ver aqui. Agora tem que entrar aqui, vou ter que sair aqui do modo de apresentação. Vou fazer o aumento aqui para a gente ver. A última coisa que ele faz aqui é gerar data frames com os dados para treino, validação e teste. Esse código não tem nada de muito diferente, não. Basicamente, o que ele faz aqui é andando, ele pega lá os textos, quebra em sentenças e aí cria 3 datasets, de treino, desenvolvimento e o de teste. A gente, na realidade, só usa de treino e teste, né? Uso de validação também. De validação também? Para poder parar o... para parar o... Tá. Aqui não tem nada de muito extraordinário, não, né? Alguma coisa que quer chamar a atenção aqui? Esse código aí, ele tem que ser adaptado de acordo com o dataset que vai usar, porque ele é específico para o dataset. Como que o dataset está estruturado, eu vou te falar. Tá, beleza. A única coisa interessante é que esse dataset aí ele já vem com o split já definido, de treino, validação e teste. Aí não precisa fazer aquele split de vamos dividir em 20%, beleza. Ele já beleza. Dividido originalmente. Bom, em seguida, o que vai acontecer é que o Keras, assim como outras bibliotecas dessa, tudo que você vai passar, as features são passadas em identificadores numéricos e não como valores de fato. Então, o que o Arthur fez aqui foi criar dicionários para todas as coisas aqui. Então, eu tenho um dicionário aqui para as palavras, um dicionário ao contrário que inverte as palavras, tem um para tag e tem um que inverte as tags, que são as classes que a gente vai usar. Não sei se vocês lembram do laboratório passado, mas a gente viu que as tags são usadas AO, PPER, IPER, BORG, IORG, BLOC, ILOC, BMISC e MISC. Né? Cada uma delas, o I e o seu P correspondente é o início e o fim de uma entidade. E o O é quando o troço não é nenhuma entidade, a gente não marca com O. De tal maneira que todos os tokens têm que ser marcados. Né? Eu marco com a tag que identifica o início da menção da entidade, o fim da menção da entidade, ou se não for nada disso. Tá? A gente viu isso na aula passada.
Tem uma coisinha aqui adicional. O Arthur acrescentou um símbolo especial que não está aqui no texto, que é esse pad. A gente vai usar depois para fazer padding. Depois eu vou detalhar o negócio do padding aqui embaixo. Mas já ficou esse cara que vai ter o índice 0. Os outros caras vão ter todos índices acima de 1. É isso, né? Beleza. Aqui, só para dar uma ideia, esse aqui é o índice da palavra business. Então, ele pegou aqui 23.970. E pegou quem é a palavra que está com o índice 100, que é free market. Daí pegou o índice da tag BORG, que é a 3, e pegou quem que é a tag que está na posição 2, só para testar esses dicionários, só para mostrar porque esses dicionários estão fazendo aqui. É só um printzinho. Eu tenho que rodar aqui, né? Porque já que eu vou executar, depois eu tenho que rodar os negócios. Deixa eu rodar aqui, então. Roda isso. Rapidinho vai carregar aqui os dados. Não demora não. Pronto, já carregou. Estava cacheado. Eu vou rodar esse cara aqui para carregar esses data frames. Agora os índices. Pronto. Não, só foi os índices, né? Tá. Aí, o Arthur está imprimindo aqui algumas estatísticas bacanas desse. Aqui é só imprimindo mesmo o tamanho do treino, o tamanho do teste, algumas coisas assim. Eu vou rodar aqui para a gente pegar essas estatísticas e já ver todas aqui embaixo. Então, a gente tem 14 mil sentenças de treino, 3.250 de desenvolvimento, 3.453 de teste. Arthur, isso aí, vocês veem que é mais ou menos o quê? Se pegar aí, dá 20%, né? Mais ou menos. Um pouquinho mais de 20% de desenvolvimento e de teste, né? Lembrando que essas sentenças, esses conjuntos são disjuntos, tá? A gente não tem eles repetidos. Se o cara está no desenvolvimento, ele não está no treino, não está no teste. Tá? Essa proporção, eu acho que é... Bom, isso está no QNLL, né? É uma proporção razoável, né? 70% para o treino, 15% mais ou menos para o dev, 15% para o nos experimentos que tu fez em outros datasets, a proporção é mais ou menos essa também, 80, 20. 80 para 20, né? Tá. 70. Tá. Então, vocês veem que é uma proporção mais ou menos real essa aqui. O Arthur tem feito experimento com muitos datasets diferentes. Mas eu já vi com teste bem maior. Bem maior, né? Mas aí não sei qual seria o motivo do dataset. Aqui tem o número de palavras, só para a gente ver mais ou menos qual é o tamanho do vocabulário, né? 23 mil. Eu achei pequeno, mas, sim, é razoável, né? Na verdade, 230. O que é isso aqui? Unique words in the training set. Tá certo. Sim, únicas, né? Então, esse aqui é o tamanho do vocabulário no treino, né? Aqui no dev, aqui no teste, tá? E aqui são, claro, as tags são sempre essas 9 tags. Porque são 4 entidades, né? Você pegar o par B e I das 4 tags de entidade, mais o O dá 9. Então, são 9 tags sempre. Aí o Arthur imprimiu aqui um exemplinho aqui de como é que é uma sentença dessa. Então, isso é muito típico nos datasets de NER, né? Tanto que o Arthur, para o trabalho de pesquisa, pegou uns dos datasets que estavam em formato diferente, teve que converter para cá para poder funcionar. Então, eu tenho aqui a sentença, então eu tenho todos aqui é a sentença 1, certo? Aí eu tenho aqui a palavra, o token, e eu tenho aqui a tag numérica, nesse caso, né? O treino, né? Aqui, a sentença 2 só começa aqui. Então, a gente não manda a sentença como uma string, assim, converter para esse formato aqui para poder usar. Beleza. Em seguida, estamos aqui só preparando dado, não fizemos nadinha ainda, né? Só preparando dado. Em seguida, o que está sendo feito aqui digamos, gerando arrays com esses dados. Né? Cada sentença é uma lista de pares word e tag. Então, o Arthur fez aqui 2 funçõezinhas que fazem isso, né? Que transformam o training set, o dev set e o test set. Aqui vocês vejam que tem o negócio com as tags, né? E aqui com as sentenças de verdade. Tá? E aí pegou como é que vai ficar, no fim das contas, uma sentença dessa. Tudo preparar para o formato para o que elas poder usar. Tudo isso aí. Então, é bom que fique esse exemplinho. Se precisarem usar um dia, já está tudo mastigadinho aqui.
E aí agora tem que converter tudo para numérico. Tá? Tudo para numérico. Então, isso que está vendo aqui. Bom, aqui ainda tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer, que é esse negócio do pad. Vocês devem ter encarado isso aí em algum momento, mas só para a gente não deixar de falar. Então, vocês viram que quando a gente estava mostrando as redes aqui, a gente sempre olhava as dimensões de todas as entradas, né? Do jeito que elas eram de fato. Então, vocês viram que é preciso que a rede receba as coisas todas do mesmo tamanho, né? Tudo que vai trafegar de dados vai estar do mesmo tamanho, né? Os tokens, as sentenças, tudo vai ter que ter o mesmo tamanho. Então, no entanto, a gente, na prática, vai ter sentenças mais curtas, né? E mais longas. Então, o que a gente tem que fazer é encher as sentenças mais curtas até ficar do tamanho da sentença maior, que é o que eles chamam aqui de padding, né? O preenchimento em português. Então, vocês vão ver daqui a pouco tem um código que primeiro verifica qual é a sentença mais longa e depois, quando for gerar as sentenças para realmente usar dentro da rede, tem que pegar e transformar todas as sentenças para ficar do tamanho da maior. Nesse caso aqui, se não me engano, é 124, né? Acho que é 124 tokens. Lá na frente já vê isso, mas no BERT a gente tem que fazer não só do meu tamanho, mas tem que cortar para o tamanho máximo que o BERT recebe, que eu acho que é 512. 512, né? Então não pode mandar nada maior do que isso para ele. A gente vai ver isso. O Paulo está sofrendo muito com isso no doutorado dele. Sofrendo demais. Aí tu pensa, não, tem um cara que faz com mais de 256, esse gambiarra do negócio não funciona, uma loucura. Bom, então aqui o que o Arthur está fazendo é determinando aqui qual que é a sentença com o maior tamanho, realmente é 124. Eu preciso rodar esse dia, eu sempre esqueço de rodar depois. Pego um erro na cara aí, não sei nem o que é. Deixa eu ver, 60, tá, 65. 50. 52. 53. Aí então, vai primeiro determinar aqui o tamanho da maior sentença. Né? Dá para ver aqui que o mídio é 124. Não precisava ter feito x, y, que eu fiz aí, mas era só para conferir. Sim. Eu entendi. E aí vai fazer o padding de fato. Né? Para isso, já está usando aqui, olha, um método do Keras, que é esse pad sentences. Né? Então ele está falando aqui, ó, já pegou aqui os parâmetros maxlen, o maxlen que ele calculou, que é 124. As sentenças que ele vai pegar estão nesse... É um array, né? Xtrain. Já é aquela rede... Aquela tupla. Já, né? Aí o array de tuplas. O padding, eu não entendi a diferença entre o post e o pré. Ele vai fazer o padding no início da sentença ou no fim da sentença. Tá. E aí ele está passando aqui o que ele vai preencher no padding. Nesse caso é aquele... É o zero, né? Aquele carinha que a gente colocou lá. O Arthur é um programador cuidadoso. Eu teria metido um zero aqui, mas ele botou velho Wordex pad para a gente lembrar que é o cara que a gente usou o pad, né? Um programador cuidadoso e didático. Se fosse eu, já meti um zero ali. Até. Tem perigo desse pad ser uma sigla de alguma coisa dependendo do bem. Aí eu vou colocar entre. Aí pode. Sim, mas veja, o bom aqui é que ele, quando gera a codificação do dicionário, ele reserva o zero para o pad. Então, e você passa o lowercase antes, então todas as coisas em maiúsculo vão ser caracteres especiais, então tem que contar match. Isso é um truque bom. Porque aí tudo que vai em maiúsculo não está no texto original, na prática. Sim. Bom, aí o que está fazendo aqui agora é botar tudo para ficar binário, né, para poder compactar o negócio, para o Keras poder aceitar bonitinho. E aí, no fim das contas, vamos ter isso aqui. Pronto, isso aqui é o vetor zero. Né? Tá aqui, então, dá para ver aqui que estão os identificadores das palavras. E quando eu não tenho mais as palavras, foi feito o pad com zero. Né? Esse aqui é a primeira palavra do negócio, a primeira sentença do dataset de treino, que é a zero. Aqui está o treino,
isso aqui já nas classes, né? Então, estão aqui as classes. Beleza. Bom, aí vem, agora sim, preparando todas as dados. Agora vamos começar aqui o treino. Bom, vocês devem lembrar da aula passada, a gente viu que a entrada da rede, lá embaixo na camada de entrada, são embeddings, né? Nesse caso, o Arthur está usando embeddings da Glove. A gente viu na aula de representação, sei lá quantas aulas atrás, a gente viu que o Glove é uma das alternativas, porque, diferentemente do outro VEC, ele olha a distribuição global das palavras na coleção inteira, né? Enquanto que o outro VEC só olha aquela vizinhança ali na determinada sentença. Então, o Glove tem essa vantagem com relação ao outro VEC. Eu não sei porque tu está usando, mas deve ser melhor, né? É prática. Eu já sabia usar o Glove. Beleza. Então, aqui comentei aqui a parte que baixa, para a gente não precisar baixar, né? Vou precisar só rodar aqui de novo esses caras. Sempre esqueço. Vai ter que... Você já tem baixado? Sim? Já. Eu já baixei. Eu já executei esse notebook. Que pois é. Tá no meu notebook aqui. Aí aqui ele só está mostrando o que tem nos embeddings, né? Tem 400 mil, né? Word vectors aqui dentro. Aí está convertendo em matriz, porque a gente precisa usar. É isso, né? Não. Aqui tu está vendo quais são as palavras das sentenças que estão nos word vectors, né? Pega o dicionário de palavras únicas e vai procurando E tem vários que não tem. São 15 mil que não tem. Aí elas vai dizendo aí, vai ficar tudo zero. Vai ser um vetor tudo zerado. Zerado. Agora na hora do treino, só atrapalha, mas na hora do teste o Glove resolve, né? Na hora do treino ele vai atualizar se tu não congelar esses pesos. Então ele vai aprender aos poucos mesmo. Só que ele não vai ter pré-treino para essas palavras. Vai ter pré-treino. Eu acho que o embed está congelado ali. Tá treino no teste. Pois é. Aí no teste, as que não estão no teste já era. Elas vão ficar com 0%. Tudo bem. Bom, aí vem. Aqui o CRF eu quero que tu explique. Esse CRF aí não tem uma camada CRF no Keras embutido. Aí tem que pegar. Aí alguém desenvolveu por fora uma camada CRF e acrescentou nessa biblioteca que não é exatamente do TensorFlow. Na verdade, eu acho que é mentido agora pelo TensorFlow, mas antes era só um. Vamos aqui fazer o que não tem no TensorFlow que a gente precisa alimentar. Aí esse TensorFlow Edson aí. Aí tudo foi acrescentado aí. Isso aí é praticamente uma classe customizada do CRF. Tem código padrão, tu baixou para cá. Tem todas as implementações aí. Isso aí foi pesquisando como que implementa o CRF no Keras. Aí passaram isso aí. Tem outras implementações, mas essa aí foi a que deu mais certo que eu testei lá. Não, então, uma coisa importante aqui. A gente vai usar esse cara só no finalzinho, né? Ele podia até estar mais na frente aqui no notebook, mas é para explicar. Pode explicar. Só a última coisinha que eu ia falar. Tá. Lembra que você falou que no CRF a gente usa o Viterbi lá, que demora pra caramba, não dá nem pra explicar. Aí ele usa o Viterbi aí também pra calcular aqui, né? Não, mais embaixo. Aqui. Tem. Então, a ideia aqui é que a rede ela tem que executar o CRF internamente por causa do backpropagation da vida. Não dá para a gente pegar o resultado e depois espetar no CRF, né? Porque ele tem que aprender os pesos que vai trocar os dados entre a camada anterior e a camada do CRF. Então ele tem que executar o CRF internamente. É isso que está fazendo aqui. Não está preparando para ser executado. Eu não sei se tem uma implementação empacotada de CRF com STM. Não tem não, né? É hoje. Tá, beleza. Bom, aí, então... Chega a parte legal, né, Keras?
Então, aqui o Arthur criou 3 modelos. Um ele serve só numa direção, né? Igual a gente viu o RRM aqui numa direção só. Aí aqui tem o BLSTM, que é igual aquele RRM bidirecional, ou seja, você treina uma rede para um lado, uma rede para o outro e faz o stack das duas. E a terceira aqui é as duas com o CRF espetado na ponta da saída. Então, é o BLSTM com o CRF, que é o, salvo engano, foi muito, né, antes do Bert dominar, era o estado da arte em NER, né? A única coisa que eu não botei aqui que não está explícito é que o bidirecional, o LSTM ele por si só, beleza, ele tem a saída dele, a gente consegue passar o Benz depois e chamar a classe. Só que no bidirecional eles não são necessariamente classes uma após a outra, elas são paralelas, então você tem que juntar depois, acho que você falou isso. Eu falei isso no contexto da RMN, mas é a mesma coisa. Aí, nesse caso aí, ele não está dizendo porque ele está usando o padrão do bidirecional, que é o concat aqui, que ele fala, mas tem outras opções. Pode somar, pode multiplicar, pode concatenar, pode tirar a média dos dois. Eu acho que na rede que eu mostrei aqui, a gente fazia soma. Eu não sei exatamente qual eu acho que a vantagem vai depender muito da aplicação. O pessoal usa nos papers é basicamente concat também. Não sei. Eu acho que é. Pelo que eu vi, é o tanto que até o default do bidirecional. Quer mostrar aqui alguma coisa específica aqui nesse código, Arthur? O embed tem que acrescentar ali, aí a gente acrescenta o input. Por que tem esse mais um aí? É só porque é o pad, né? Tem o pad, tem a quantidade de palavras do vocabulário mais o pad. O trainable não está falso, então ele está treinando os pads depois do treino. O Adam ali também, isso aí a gente já viu, o otimizador. A única diferença aí é que a gente está usando o cross entropy para esses 2 primeiros modelos, mas para o segundo, como tem o CRF, a gente tem que usar a função de erro do CRF. E aí a métrica não é mais a acurácia normal, ela é a acurácia do CRF, que é usando o Viterbi. No fundo, é como se fosse só o CRF, né? Só que em vez de a gente fazer como fez no laboratório passado, que a gente determinava as features, quem está gerando as features automaticamente são os BLSTMs embaixo. Né? E a vantagem aí é que agora eu tenho, não é bem não supervisionado, mas é transfer, né? Usando transfer. Tá usando a rede para gerar features. Para gerar as features automaticamente a partir da rede pré-treinada, né? Dos embedded pré-treinados. Acho que é isso. O resto é muito parecido. É bem legível, cara. Ainda para ver quais são as camadas, quais são os parâmetros. Essa que é a vantagem do usar o character. Principalmente para dar aula. Vai fazer uma loss custom aí agora. Aí apanha, meu amigo. Beleza, vamos rodar aqui? Tá. For rápido, vou ver se eu vou rodar rapidão. Até fiquei com medo de demorar, mas rodou rapidão. Finalmente vai demorar. Deixa eu ver. Esse aqui eu não preciso rodar, porque eu já baixei. Vamos só. Aqui também já rodei. Também aqui já. Aqui eu já rodei também. Não? Não, é a partir daí. Vou botar 72. Pronto. Essa implementação do CRF não é minha, não, tá? Sim, eu sei. Eu estou pesquisando, então eu sei. Como que aplicar o CRF. No dia que eu tiver um conseguir implementar um CRF, pode dar aula no meu lugar. Não precisa de mim, não. Depois eu vou contar uma piada aqui depois que eu desligar a gravação. O André sabe dessa. Beleza, então agora aqui só são as funções que criam os modelos.
Agora vai demorar um pouquinho. Aqui é o treino da primeira. Aqui vai demorar um pouco. Aí a validação que você tinha perguntado, a gente está usando para poder fazer o early stopping ali em cima. Então ele vai checar a validação, aí a partir do momento que parar de cair um certo valor, aí ele vai parar. Tu vê como essa minha máquina é rapidinha? Tá mais rápido que um colar. Eu rodei no colar depois. Eu tenho 24 GB aqui. E o processador é o M2. Ah, já tá com o M2 aí. Se eu rodasse aqui ia explodir, que é o M1 ainda. O meu que é o Intel aí. Vai parar lá pelo 10, eu acho. A acurácia tá alta, né? Rapaz, esse dataset é fuleiragem. Tem um detalhe também. CRF bem pequeno. 32. Isso ajuda bastante. Mas assim, tá no 32, ele tá errando assim, por batch, mais ou menos, botando uma acurácia dessa. Até o CRF com aquelas fichas que a gente fez meio vagal funcionou bem, pô. Deu 89, eu acho. Deu mais, deu 97. Deu 97, não foi? Aí vai botar vai fazer predict numa base real, o negócio explode, começa a ficar maluco. Esse cara faz seu aperto lá. Isso. No seminário ele vai falar. É sempre assim, no treino tudo é lindo, tudo funciona bem, tá tudo coisa, botou real. Enquanto você tá treinando aí, deixa eu só também compartilhar uma experiência. Lembra que eu falei daquele negócio da CPU e da GPU? Aí teve uma hora que eu queria acelerar o treino, e aí eu fui usar a versão da Qual código quer que eu mostre? Oi? Qual código quer que eu mostre? Não, pode deixar parado. Tá. Eu fui usar uma versão da LSTM que ele foi modificado para poder ser rodado na GPU, ou seja, rodar mais rápido. Só que ele é muito amarrado, tu tem que setar vários parâmetros, não pode mudar aquilo ali, tem que ser fixo. E um deles, por exemplo, é que ele não aceita dropout, ele não aceita função, não sei qual é o nome, L1, L2, regularização, ele não aceita regularização. Então, assim, não adiantava nada, eu queria deixar mais rápido, só que a qualidade do modelo caía bastante. Outra coisa também, a gente está usando o TensorFlow 2 aí já. O TensorFlow 1 ele está deprecado, se eu não me engano já. E aí, uma das desvantagens de usar o TensorFlow 1 é que não dava para setar o validation ali, o batch size. E aí não podia usar early stop, não podia setar a quantidade de validation. Tem que usar um. Como é que é o nome do negócio? Que volta para checkpoint também? Callback. Callback, para fazer a gambiarra. Ali o callback. Ah, tá, o callback. Callback para fazer o early stop não quero as mesmas, não. Tipo assim. É muito difícil. Não, fazer na mão, assim. Faz teu próprio early stop no callback. Assim. Tá usando, Arthur, embedding. Tô mestrado no embedding do Groovia. Não tá usando nada de batch, nada. Não, a gente está fazendo dois modelos. Né? Um é o BLSTM com CRF, que é o terceiro modelo que vai rodar aí. E aí nele eu uso o Globo, porque foi o que o paper que a gente estava se baseando usou, então eu achei que usava muito. E o Burt, ele mesmo criou. Sim, não perguntei. Aí são dois modelos separados. É que dá para simplesmente usar o embedding da Burt sem usar o. É um embedding de 768 posições, é a mesma coisa, entendeu? Você consegue usar ele direto. E com certeza essas 15 mil palavras que tu não achou, o match tem tudo. Pois é. Não, ele não vai ter palavra faltando, porque ele usa subpalavra, ele vai ter, na pior das hipóteses, vai ter individual. Podia usar o fasttext também, né? Sim. Mete um T5 aí. Qual é aquele multilingual que a gente tá usando? MT5. É um MT5, né? Esses caras estão dando muito ganho. Tipo assim, modelo que é treinado em múltiplas línguas, ele é melhor em testes de língua individual, porque ele aprende melhor a linguagem no geral. Ele aprende coisas mais gerais, porque na máquina ele não se foca só nas especificidades do treino. Ele não deixa passar nenhuma palavra, é impressionante. Não, é porque se a palavra não existe, vai ter subpalavras que existem, entendeu? A gente viu o bytecode, né? Na aula que a gente viu representação de texto, como é que funciona o fasttext. Pega pedaços de palavra.
É que aí, no caso, não é um embed pré-treinado, né? É um embed que tu aplica no teu documento. É um embed pré-treinado. Mas nesse caso aí não. O fast test tem. Não, mas tu tem embed pré-treinado do prefixo, do sufixo, do radical, pedaço. E acaba funcionando. Ele aproxima do embed da palavra real. Isso aí já foi isso. Acho que vai melhorar para ti se usar o embed da BERT. Qual é a tua teste? Né? Só que usando a aumentação. Como usar a aumentação de dados para melhorar o resultado? E tu tá aumentando com o quê? Tem várias técnicas disponíveis na internet. Tá usando algum few shot para aumentar aí? Com esses modelos de Bloom? Por enquanto a gente só tá fazendo aumentação simples. De técnica simples. Substituição por sinônimo, essas coisas assim? Não exatamente. Uma é usando o BERT para sugerir palavras. Tira uma palavra. Mascara ela e olha ali, tá? Apesar de ela não ser tão simples, ela é simples. Sim. E a outra é substituir entidades por outras entidades que estão no texto. Então, bagunça. Tu pega uma mesma palavra que está aplicada por uma entidade, aí tu vai trocar essa entidade por outra da mesma tag. Aí são técnicas. Tua base é pequena? Tem várias bases que a gente está usando. Tem umas que são menores e tem umas que são bem maiores. Já tem a API da ChatGPT? Tem aquele texto. Não, pois é, digo assim, porque com o GPT-3 da vida. Agora Mas mesmo com a 3, tu fala assim: reescreva essa frase de 10 formas diferentes. E ele reescreve. Ele pode usar o Bloom. Pode usar o Bloom para isso. Não é gratuito, você consegue baixar. É de graça, não é pesado. É de graça, você roda no Hugging Face, modo. Não, pesado de processamento. Usa o Colab. Mete o Colabzão. É porque assim, você usa via uma API, tu não precisa baixar o. É API? Ele tem API, você pode baixar o modelo. Como você não vai treinar, é só predict, que é o few shot, o zero shot, na verdade, né? Porque, tipo assim, teu prompt é reescreva essa frase. Vai reescrevendo, entendeu? Tem aquele lado que eu sou voando mesmo. Qual? Killbot. Também dá pra ir aumentá-la. Mas é manual, né? O problema o bom da API é que. O problema é o que faz com as tags na sentença reescrita. Porque tu perde tudo. Porque se tu mandar ele reescrever, como é que tu vai taguear? Dá pra não dar reescrever e taguear, inclusive. Porque cara, é assustador como esses negócios funcionam. É realmente assustador. Será que ele mesmo já também não sabe taguear? Ele sabe taguear. Mas aí não precisa então da tese do Arthur, pode jogar fora. Esse é o problema. Esse é o problema de NLP hoje em dia. Conclusão, usa o chat GPT. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu quero fazer um tradutor com menos dados, a GPT já faz pra mim. Já faz. Sem sentido. Traduz isso aí. Já faz. Só o Taio que não precisa ter medo. O cara não sabe banco de dados, né, cara? O problema do chat. Já pediu para o chat GPT escrever sketch? Não, mas eu quero ver para a tabela de alunos aqui da UFAM. Aí é segredo, né? Ele vai fazer. Isso eu quero saber. Mas se bobear, faz o esquema matching. Porque a parada eu já vi do esquema já. Vamos lá, vamos pro último aqui. Deu o callback aqui pro último. E Arthur tem olha aqui a redinha aqui, agora tá. Ó. Tem os embeddings. Aqui a camada bidimensional e mistura tudo CRF espetado na ponta. Chegasse a falar de bidimensional na aula, não, né? Falei? Tem um slide? Tá. Mas tem do RRN bidimensional, que é a mesma ideia. Só precisa trocar a unidade. Esse 9 aí são as 9 tags possíveis, né? Aí, só um detalhe, esse 100 aí, esse 100 que tá 124 é o tamanho, o input máximo, né, da sequência. Esse 100 é o tamanho dos embeddings. No caso, são 100, porque a gente está usando o Globo 100. Se você Globo, tem outros tamanhos do Globo. É por isso que ele faz esse 100. E os 124 são... É o input máximo. É o input máximo, o tamanho de uma sentença. Tá. E o bidirecional, porque como tu faz para os dois lados, vira... Tem os dois embeddings, de um lado do outro. Usava muito aí antes, que agora é Vert. Diminuir esse tamanho de frase, porque sempre estourava o meu. Estourou quando eu rodei no Collab Free. Aí tu faz distribuição de frequência de palavras. Pô, essa cara tá muito longa, corta essas frases aqui, tem pouco. Vai ver, tem 4. Corta aí para 64, vai cortar tipo 10 sentenças. O Elias está pagando, pô. Por quê? Está pagando o Collab Pro, nossa.
O Colab Pro piorou tanto, gente. Piorou mesmo. Né? Tem uns 3 meses. Tanto que agora nós estamos com o GCP direto. Tem o Paperspace. O Paperspace funciona que nem o Colab antigo. Mas qual é o que você está usando? GCP. GCP direto, o Google. A máquina do Google. Uhum. Quer dizer, estamos começando, né? Ainda não cheguei a usar porque a gente não tem nova rodada de experimento. Mas eu vou ter esse feedback aí logo. O Hugging Face também aluga infra, né? Eu não sei. Eu acho que tudo, vale a pena dar uma olhada. Colab Pro, só Jesus. Mas em breve teremos nosso. O professor André mandou um projetão aí que a gente vai ter um data center. Não responderam ainda. Né? A resposta vai ser: trocou o presidente da FINEP. Desculpe, não dá mais, né? Mas escrevi, pelo menos. Tá? Não, eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Não, foi por chamada, né? Carta convite. Uhum. A dor de cabeça vai ser para construir esse negócio aí. Que não. Tem que ter infra local para essas coisas. Não tem condição, a gente não consegue pagar. Tem várias complicações, né? Todas as razões pelas quais eu nunca quis ter data center aqui. A manutenção disso é zoada. É porque tá muito caro, bicho. Tá muito caro. Não dá pra fazer as coisas, não. Muito caro. Quando eu trabalhava no CID, um amigo meu teve que migrar o data center lá do distrito, lá para os prédios aqui do. Ele foi o responsável por isso, ele quase surtou de cabeça que ele teve. Não, tudo é problema, né? Data center. Vou comentar esse Segeval aqui que eu já tenho ele. A última aqui. Esse aqui que é o cara bacana com CRF. Como a gente está falando de general, também é possível que não converja nesse treinamento aí. Tem que rodar. Não agora, vai fazer isso, né? Pode ter que rodar de novo, ou mexer com o preparando. Ó, deu um ali agora do Viterbo. Isso não significa que vai dar, né? 100% é que eles podem. Está alto pra cacete. Coisa errada. Né? Essa é do treino, da validação não deu ainda não. Tá do 97. Vamos ver se ele consegue fazer NR out of the box. Acho que esse aqui vai ser a última. E aí, pessoal? Deu? Precisava fazer o trabalho. Já acabou? Não, tá bom. Ele tem que pegar aquele teu dataset. Ele tá pegando aqui a sentença Você pegou uma genérica. sentença aqui da Wikipedia? Tá pegando aquela sentença genérica, né? Data, pessoa e tal. Peguei Esse daqui. Eu quero um exercício. Não, pois é, Para funcionar, passa Passa um exemplo. Passa aquelas malucas. Porque o dataset, a motivação do Arthur é fazer em coisas. Bom, acabou aqui. Vamos voltar aqui. Depois a gente isso, daqui é pro final. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Aqui é só o evaluation, né? Aqui do primeiro modelo. Eu acho que a diferença não vai ser tão grande, tá? 18. Esse segundo ele não convergiu, tá? Não convergiu, Teria que rodar de novo, ou tentar mexer com o interparando. Vamos ver o B. É o primeiro esse. Vamos ver o B. Esse aí já foi, né? Tá 2% ali. 68. 18. Lembrando que a gente está fazendo aqui sem feature, né? E aí com CRF. Acho que é o melhor, né? Foi o que deu o melhor de F1. Esse cara não convergiu. Não.
Bom, acho que era isso. A ideia hoje era justamente a gente dar uma olhadinha no código, que acho que o Keras é mais fácil de fazer mesmo, para usar o LSTM na tarefa de NER. Na classificação de sequência, NER, eu acho que talvez seja a tarefa mais bacana que tem lá no finalzinho do curso. Acho que vai dar tempo. A gente vai voltar nesse tema de situação, no caso para relacionamentos. Vamos ver outras técnicas. Mas para entidade é basicamente isso. Na aula que vem, a gente vai ver o Transformer nessa tarefa de NER, que é o estado da arte hoje. E na quinta-feira, também já me passou no notebook, a gente vai ver no BERT. Né? A situação aí no BERT. Deixa eu parar aqui a gravação, porque a gente tem coisas para conversar. Aproveitar que eu me lembrei aqui que tem coisas importantes. Deixa eu parar a gravação primeiro. No canto inferior esquerdo.